Salmo 119, versículos 49 ao 52. Eis o que diz o Senhor nessa manhã ao seu povo. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, eis a tua palavra que é a verdade, que nos confronta, Senhor, mas também que nos consola, que nos humilha, Senhor, e que nos fala a verdade, mas que nos mostra o caminho, um único caminho para a salvação. Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo nessa manhã com a tua palavra. E ser com o ministro que aqui se encontra, ó Deus, para proclamá-la ao teu povo, que nos transforma à luz da tua verdade. Amém. Meus irmãos, o Salmo 119, com os seus mais de 170 versículos, é o que nós podemos chamar de um poema acróstico. E é interessante porque ele está composto de acordo com cada uma das letras do alfabeto hebraico em ordem consecutiva, dividido em 22 estrofes. Cada estrofe é composta de 8 versículos que iniciam todos com a mesma letra hebraica. O Salmo 119 é o maior dentre todos os demais 150 salmos. E, meus irmãos, o efeito do acróstico é notável, tanto aos olhos quando lemos, quanto aos ouvidos quando ouvimos. Esse salmo, meus irmãos, é um poema cujo autor se alegra no fato de Deus haver se revelado ao seu povo. Trata-se, portanto, de uma ode, de um louvor ao Senhor. Observem como o salmista, nestes versos, se concentra em exaltar ao Senhor, quer pelo discurso direto, quer seja pelo discurso indireto. Observem aí o uso enfático do pronome teu, nos revelando a genuína adoração e o reconhecimento da magnitude de todo o ser de Deus e o fato de que tudo pertence a Ele. São inúmeros os usos que o salmista faz exatamente desse pronome, se dirigindo por diversas vezes ao Senhor, como dizendo, tuas justas leis, tua é a palavra, teus são os mandamentos. Porém, o padrão escolhido pelo autor de acróstico e a repetitividade das ideias principais caracterizam aquilo que ficou conhecido na poesia hebraica como paralelismo, fazendo muitas vezes com que muitos dos leitores modernos e críticos de nosso tempo desprezem esse cântico. E esse é um fato a se lamentar, uma vez que o salmista expressa aqui, de forma tão sublime, a sua plena devoção a Deus e principalmente sua palavra. A palavra que é inspirada, de origem divina, que é inerrante, não há erros e nem contradição nela, que é infalível e eficaz, pois sempre cumpre com os propósitos para os quais Deus a designou. Uma palavra que é forte, ao mesmo tempo que é poderosa, pois age no coração dos pecadores como um martelo a esmiuçar uma rocha,
Palavra essa, irmãos, que é suficiente, que tem tudo o que necessitamos para viver e viver de modo digno e pleno em contentamento. Palavra que é perene, onde é dito que passam os céus e a terra, mas ela jamais passará. Essa palavra, meus irmãos, é o que nutre a esperança do salmista, a esperança de todos os homens piedosos, de todos os tempos, de todos os crentes, tornando-se um verdadeiro farol a nos guiar em meio às águas tempestuosas da vida e deste mundo. Palavra que tem sido negligenciada por esta geração. E tem sido tão negligenciada que o reflexo disso é uma geração que não ora. Uma geração de crentes que não sabem orar. E não sabem orar porque não leem a palavra, não têm intimidade com Deus. Não sabem o que dizer a esse Deus quando recorrer a Ele. Reuniões de oração aqui, irmãos, que vem só eu e minha família. E não pensem que essa é uma realidade dessa igreja. Infelizmente, é a realidade de muitas igrejas. Porque nós conversamos uns com os outros ministros. A menos que o método que seja utilizado seja um método que valorize as pessoas. Mas nós nos reunimos aqui por nossa causa, não é verdade, irmãos? O salmista aqui exalta essa palavra, que é um gracioso privilégio concedido aos filhos de Deus para o seu fortalecimento na fé, para o consolo, para a esperança, para a alegria, para a paz, para a salvação. Porque é através dessa palavra somos conduzidos aqui. E é sobre isso que eu quero, então, destacar nesse texto que nós lemos aqui. 3 pontos importantes nessa manhã. O primeiro, que é essa palavra que nos conduz à fé e à esperança. Como diz aí o salmista, vejam aí, versículos 49 e 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Meus irmãos, os filhos de Deus não são poupados da angústia, da dor, da aflição, dos sofrimentos nessa vida. Não há em nenhum canto da Escritura uma promessa como essa. De que deste lado da sepultura, nós que cremos no Senhor Jesus, vamos estar livres dos sofrimentos, vamos estar livres das dores, vamos estar livres de qualquer tipo de tribulação. Não, irmãos, não há essa promessa. Porque vivemos numa realidade decaída. E por ser decaída, ela jamais poderia ser indolor. O percurso entre o berço e a sepultura, na verdade, está repleto de dor. Quando nós nascemos, sentimos dor. O bebezinho, quando tirado do ventre de sua mãe, que respira a primeira vez, queima por dentro. O seu estômago, tudo, os olhos com aquela claridade, tudo é estranho, tudo dói. Não poucas vezes, irmãos, somos fuzilados por
rajadas de ventos contrários nas nossas vidas, trazendo em suas vozes a angústia e angústia para as nossas almas e o tormento para o nosso coração. E é exatamente por isso ser real, irmãos. Não apenas na vida dos ímpios, mas também na vida dos crentes, que o salmista aqui declara. No Salmo 116, versículo 3, dizendo que laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Certamente, irmãos, o salmista não estava falando essas palavras à toa. Ele não estava exprimindo em poesia um sentimento que ele não estivesse sentindo, vivenciando. Logo, ele revela, está sofrendo por uma terrível angústia. E o sentimento era tão terrível que era como se o próprio inferno tivesse sido instalado em seu coração. Você já se sentiu assim? Como se o próprio inferno tivesse se instalado no seu coração, na sua casa, no meio da sua família. Ora, o apóstolo Paulo chegou a afirmar que enfrentou terríveis tribulações. Quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, ele fala das suas aflições. Aflições essas que minaram todas as suas forças a ponto de a desesperar-se da própria vida. O que dizer então de Jesus, irmãos? Ora, lembrem-se das palavras de nosso bondoso Salvador aos seus discípulos, quando no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser levado cativo, lá em Mateus 26, 38, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. A realidade que vivemos, irmãos, passamos por angústias. Temos que saber lidar com elas. Passamos por sofrimentos. Temos que saber lidar com ele. Porque são quase que uma constante nas nossas vidas. Dores da vida, do tempo. As relações, muitas vezes, inundam os nossos olhos, encharcam as nossas almas. Nessa realidade, irmãos, nós sofremos, nós choramos, nós sangramos, nós morremos. Essa é uma realidade da qual nós não podemos escapar. Na verdade, é uma realidade cuja qual muitos de nós necessitam passar. E necessitam passar, irmãos, para aprender o que realmente importa na vida. Para compreender de fato o que é amar e ser amado. É exatamente por isso que o Senhor, então, nos concede inúmeros exemplos vívidos, exemplos dessa realidade tão pungente na vida do seu povo, de homens e mulheres piedosos, a dor e o sofrimento, que nos trata, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa altivez, aniquilando a nossa soberba, para nos fazer correr aquele que verdadeiramente é quem nos sustenta, para deixarmos de procurar por coisas efêmeras e fugazes, mas acharmos o consolo, a paz e o contentamento onde podemos achar, e não podemos achar em um lugar diferente do Senhor. É por isso que quando achamos, não importa o que dói, mas o Senhor serva com um bálsamo o seu amor. Vejam, James Renwick,
Talvez aqui alguns já tenham ouvido esse nome, lido a respeito desse homem. Nascido em 1662, na Escócia, num período de grande turbulência, um período em que a coroa britânica, com o apoio de uma parte da Igreja da Escócia, tentava impor uma forma de episcopalismo à igreja daquela nação, suprimindo o presbiterianismo covenanter. Os presbiterianos escoceses acreditavam firmemente que Cristo era o único chefe da igreja e que a coroa não tinha autoridade para ditar a forma de adoração e muito menos determinar o tipo de governo eclesiástico. E assim, irmãos, por essas e outras verdades tomadas a partir das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, eles estabeleceram pactos solenes, covenants, e daí o nome covenanters, pactos que foram firmados com Deus e entre eles mesmos para defender essas verdades, ainda que isso custasse a sua vida. Com isso, então, deu-se início a uma grande perseguição. Pastores foram expulsos, pregações foram dispersas. A adoração pública presbiteriana tornou-se, então, ilegal. Com isso, os crentes foram forçados a se encontrar às escondidas, adorando a Deus em reuniões secretas, em campos abertos ou nas colinas, que ficaram conhecidas como conventículos. Henry, desde jovem, sentia profundamente a angústia de sua nação e a violação da consciência de seu povo. O tempo passava e quanto mais passava, a perseguição se intensificava. Após o assassinato de alguns covenanters proeminentes, muitos ministros fugiram, se exilaram, outros foram presos e mortos, brutalmente mortos. A igreja covenanter estava fragmentada e desesperada por sua liderança espiritual. Sentindo um chamado irresistível, então, James Renwick, embora jovem e sem muita experiência, viajou para a Holanda para ser, então, ordenado ministro. Ele retorna ao seu país em 1863, ciente de que estava entrando em um caldeirão de fogo, em um barril de pólvora e que a sua cabeça seria colocada a prêmio. De modo, irmãos, que ele se tornou o único ministro presbiteriano a pegar abertamente em conventículos por quase 5 anos. Uma tarefa extremamente perigosa. Esse homem vivia como um foragido, constantemente caçado pelas tropas do rei, dormindo em cavernas, em celeiros, e pouquíssimas vezes em casas de apoiadores leais. Este homem sofreu com a dor do isolamento, do cansaço físico, da constante ameaça de prisão e condenação. Estes eram seus companheiros diários. Cada vez que aquele homem abria a boca para pregar o evangelho, ele o fazia com uma recompensa por sua cabeça. E pregava não em grandes igrejas, não para grandes públicos, mas para grupos de pessoas em lugares remotos, sob o céu aberto, com sentinelas vigiando a aproximação dos soldados. Os irmãos devem ter visto algumas dessas figuras representando esse momento. O povo adorando de um lado, um homem com uma espingarda, um bacamarte. E suportou a dor de ver muitos de seus amigos e de seus irmãos serem presos, torturados e executados. No entanto, a sua convicção de que estava defendendo a coroa e o pacto de Cristo o encorajava a prosseguir.
Porém, em 1688, após anos de perseguição implacável, James Renwick foi finalmente capturado em Edimburgo e levado a julgamento, acusado de traição, por negar a supremacia do rei sobre a igreja e por continuar a pregar em conventículos. No julgamento, foi-lhe oferecido clemência, mediante a negação de sua fé e a abjuração de seus princípios, a quebra do pacto solene e aliança. Algo que este homem recusou a fazer, mantendo-se firme diante da sentença de morte das autoridades que o julgavam. Em 17 de fevereiro de 1688, com apenas 26 anos, James Renwick foi enforcado em Grassmarket, Edimburgo. Ele foi o último covenanter a ser executado publicamente antes daquilo que ficou conhecido como Revolução Gloriosa, que traria um período de maior tolerância religiosa. Sua morte, embora um ato brutal, foi vista por seus seguidores como um triunfo da fé e da coragem. Ele enfrentou o carrasco com serenidade. E enquanto o amarravam, irmãos, e colocavam aquela corda ao redor do seu pescoço, ele cantava os salmos ao Senhor. E antes de então ser enforcado, ele orou por seus algozes, demonstrando a todos que estavam ali que o sofrimento e a morte não podiam atingir o seu espírito. A dor e o martírio de James Renwick foram cruciais para a mudança significativa que se seguiu, irmãos. Sua morte, juntamente com a de muitos outros covenanters, galvanizou a causa presbiteriana e foi um fator que contribuiu para o eventual reconhecimento da igreja presbiteriana como igreja estabelecida na Escócia. Sua vida e morte tornaram-se um símbolo poderoso dessa realidade que hoje nos está sendo desvelada aqui pelo salmista. E a beleza da sua história reside na forma como ele transformou o sofrimento mais profundo em uma declaração eterna de sua fé. Meus irmãos, o caminho que nós percorremos é um caminho estreito. Uma pequena passagem entre dois abismos, dois terríveis precipícios, com ventos fortes e contrários a soprar de um lado para o outro, na tentativa de nos derrubar. Esses ventos são soprados por um mundo hostil à nossa volta. E que só há um jeito de os vencermos e nos mantermos firmes. E esse meio é por meio da fé, irmãos. A fé que nos fortalece, a fé que nos encoraja, a fé que nos transforma. Uma fé que se alimenta da doce palavra que procede da boca de Deus e que nos vivifica quando estamos prestes a desfalecer. A mesma fé que faz com que o salmista diga no versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra que me vivifica. E observem bem isso, irmãos. Porque Davi está nos informando aqui que durante suas tribulações e ansiedades, ele não foi buscar ajuda nos demais de seu tempo. Ele não foi buscar consolação no que o mundo lhe oferecia. Ele não foi buscar consolação com os sábios de seu tempo, como aqueles que estão no mundo costumam fazer quando atravessam o vale da sombra e da morte em suas vidas, lançando seus olhos em todas as direções, como perdidos, em busca de algo para amenizar suas misérias. Uma tentativa desesperada de achar um antídoto para tudo aquilo que estão sofrendo. Ao contrário, irmãos, o salmista declara aqui na palavra de Deus que antes de todos os demais refúgios, ele consegue achar o consolo, a paz e a vida perfeita que necessita. É exatamente por ser assim que ele então continua e diz. E eis aqui o segundo ponto
do sermão dessa manhã, na palavra de Deus, os crentes têm consolo garantido. Observem aí o que diz o salmista no versículo 51, ele diz: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Notem que o salmista diz que os soberbos zombam continuamente dele. E aqui duas coisas precisam ser mencionadas, irmãos. Primeiro, que esses soberbos aqui são ímpios, orgulhosos de sua sabedoria, de sua ciência e de suas obras. O apóstolo Paulo bem fala sobre eles em 2 Coríntios capítulo 4. E é importante falarmos disso hoje, irmãos, numa era onde tudo tem sido psicologizado, onde muitos crentes têm procurado ajuda onde não podem achar, têm procurado cura onde não podem obter, têm procurado alívio onde não há consolo, mas apenas entorpecimento. Porque os soberbos pensam que conhecem, acham que entendem, que sabem discernir as questões da alma à luz da ciência de seus dias. Querendo tratar de coisas espirituais sem compreendê-las e sem discerni-las. Porque não podem compreendê-las, não podem discerni-las. Ora, e por que não podem? Porque estão cegos espiritualmente, por sua própria natureza, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2. E é exatamente por causa dessa cegueira espiritual que eles zombam, então, dos piedosos. Que eles escarnecem da suficiência de Deus e da eficácia de sua palavra para o tratamento de problemas da alma, da mente, do espírito, do coração. Sigmund Freud, pai da psicanálise. A religião nada mais era do que uma neurose coletiva. Um mecanismo de defesa para lidar com a ansiedade. Para a psicologia odierna, que nega a suficiência das Escrituras, nega que a mesma possua alguma verdade transcendente que seja capaz de proporcionar uma mudança genuína em alguém. Zomba dos crentes. Olham para a fé, a piedade, a dependência de Deus como fraqueza e insensatez de um indivíduo que para eles é ignorante e tolo. Vejam, irmãos, eles não conhecem o Deus que os piedosos servem. E, portanto, não veem valor em sua lei ou em seus caminhos. Eles não creem na sua palavra, nem na eficácia do seu poder. E é por isso, irmãos, que nós não podemos confiar as nossas almas a eles. Não podemos tratar nosso espírito com eles. São cegos guiando outros cegos. Isso me lembra das palavras de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, por favor. 1 Timóteo 6, versículos 3 ao 5. Paulo diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo ordena: aparta-te dos tais.
Aparta-te dos tais. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo havia precavido a igreja contra isso, irmãos. Contra esse tipo de pessoas que o salmista aqui se refere como sendo soberbos, que zombam dos piedosos. Pessoas essas, irmãos, que têm levado muitos crentes a negar a doutrina da suficiência das Escrituras. Olha que interessante isso. Porque quando nós nos reunimos aqui, todo mundo é crente. Todo mundo diz que crê na Escritura e que ela é suficiente. Quando passa daquela porta para fora, a suficiência dessa Escritura ficou aqui dentro. Entendem, irmãos? Porque isso não é algo que está sendo dito a partir daqui. É algo que está sendo dito a partir de lá e que é absorvido. E que é tomado como verdade acima do que está sendo dito aqui. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem você crer que a Bíblia é um livro religioso. E por ser um livro religioso, serve apenas para o quê? Para a religião. Para a religião. Não sendo eficaz para nenhuma outra coisa. Logo, que essas coisas de mente e comportamento devem ser tratadas pela ciência, pois só a ciência pode dar as respostas adequadas e o tratamento necessário para essas questões. Que quem busca na religião essas coisas são pessoas intelectualmente prejudicadas, pessoas ignorantes ou fanáticos religiosos. E vejam, irmãos, embora a missão educacional da psicologia continue a ser o preparo de profissionais da ciência, a gente precisa fazer uma separação entre aquilo que é dito e aquilo que é ensinado. Entre aquilo que é prometido e o que de fato se torna. Então, o slogan é que são profissionais da ciência. Mas sabe o que é que acontece com o programa de formação de um psicólogo? Eles têm mais a ver, de modo geral, com aquilo que fazem os pastores. Eu vou dar um exemplo disso. Vejam, todo profissional da psicologia, os psicólogos, eles ministram uma cosmovisão e um conjunto de crenças fundamentais sobre a natureza humana que eles aprendem aonde? Na faculdade. No curso de psicologia. Essas teorias, então, estão repletas de pressuposições sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos e para onde estamos indo. Notem como o campo de atuação deles se assemelha, então, e se identifica com a atuação dos pastores. Não é à toa que tem muito pastor hoje em dia indo estudar o quê? Psicologia, porque eles encontram algo que é muito semelhante. Talvez uma descrição mais adequada para os psicólogos clínicos pudesse ser pastores seculares que se apresentam como profissionais da ciência. Estou parafraseando aqui um erudito chamado Edward Welt. Ora, irmãos, a psicologia, especialmente no que diz respeito às teorias da personalidade, os modelos terapêuticos, simplesmente ela não é científica. Ora, quando dizem que os problemas emocionais de alguém são causados por uma ansiedade gerada pelo complexo de Édipo, não é na ciência que eles estão se apoiando, irmãos. Percebem, irmãos? Não é na ciência. Não é em dados científicos. Não. E por quê? Porque essa não é uma declaração científica. Ora, e por que não é? Porque não pode ser refutada.
Vejam as cosmovisões da psicoterapia. Elas não são verificáveis. Antes de você atender um cliente, você tem teoria. Teoria sobre aquilo que é normal, teoria sobre aquilo que é anormal, teoria sobre motivação, teoria sobre conhecimento, teoria sobre o certo, teoria sobre o errado, teorias e teorias e teorias. Teorias até sobre quem é Deus e para que serve a religião. Teorias. Pressuposições que não resultaram de uma investigação profunda, mas que antes vieram a partir de uma observação da cultura, da família, do pano de fundo religioso e, principalmente, dos professores que deram aula no curso, os programas de pós-graduação e muitos outros fatores. Sendo estes doutrinados em uma série de pressuposições que não são empiricamente verificáveis. Logo, não é ciência. E logo, sabe o que acontece com os pacientes destes? Que vão procurar tratar com eles, eles acreditam que o que eles estão fazendo é bom, é justo e é verdade, mesmo que não seja amparado nas Escrituras. E fazem isso, sabe, pelo que, irmãos? Por fé. Mas eu pergunto a vocês, fé em quê? Na verdade? Não. Em uma série de teorias. Pegue qualquer texto de teoria da personalidade, ou leia qualquer literatura que lide com a pergunta: quem é o homem? Você vai encontrar dúzias de teorias que competem entre si. E podem até chegar próximo da verdade, mas não conseguem chegar à verdade. Logo, como vão sentenciar questões de personalidade? Para essas questões, nós somos forçados, então, a nos voltar para as pressuposições. Aquele mundo obscuro, irmãos, embora familiar, onde gastamos a maior parte das nossas vidas. Somos bons ou somos perversos? Somos guiados pela nossa libido, pelos nossos desejos sexuais, ou somos guiados pelos nossos pensamentos? Nós temos uma alma que foi dada por Deus ou não? Lista de perguntas e de pressuposições que respondem a isso, irmãos. Tem fim. Mas atualmente as teorias cognitivas estão em seu momento de glória. Porém, a história da psicologia, embora breve, indica que elas não durarão muito tempo. E mesmo as teorias cognitivas não têm, provavelmente, o apoio da totalidade dos terapeutas. Ecletismo é a regra desse tempo. Porque todos têm as suas próprias pressuposições idiosincráticas. Sendo assim, irmãos, embora esteja implícito que as interpretações dos modelos pedagógicos, dos modelos psicológicos, são consideradas cientificamente corretas, enquanto que as da teologia são consideradas especulativas, as decisões tomadas na psicoterapia são essencialmente religiosas. E de uma religião que não condiz com a Escritura. Ora, e por que eu classifico como religiosos? Porque depende da fé do paciente. E percebam que isso não é uma novidade, irmãos. Davi estava falando sobre isso. Há quantos mil anos atrás?
Paulo reiterou isso. E é preocupado com isso, então, que ele vai dizer. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia, sendo palavra inspirada de Deus, oferece todas as respostas necessárias para os problemas da vida e para a transformação do caráter de alguém, irmãos. Paulo sabia disso, e antes dele outros piedosos também, como Davi, o autor deste salmo, que completa dizendo, vejam bem, os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo, não me desviei da tua lei. Mesmo os sábios do seu tempo rindo dele, dizendo, olha que ignorante, olha que xiita, olha que fundamentalista, olha que fanático religioso. Ele diz, eu não me importei com isso, porque eu sei onde achar o consolo. Só se acha consolo na tua palavra, Senhor. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17, irmãos, e nós não podemos esquecer disso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é para alguma boa obra, é para toda boa obra. Logo, se alguém negar a suficiência da Escritura e a eficácia da mesma para mudar comportamento e mudar a mente, repreenda, ainda que zombem de você. Cura, mudança, consolo para a alma só é possível de ser achado com perfeição e excelência na palavra, irmãos. É por essa razão que a verdadeira mudança espiritual procede da leitura, meditação e memorização da Bíblia. Não porque se aprendem regras para serem obedecidas. Antes, é porque a Bíblia é o lugar onde o Senhor revela a perfeição e a excelência de Cristo. Sendo assim, Deus abre o olho do cego para ver a glória dele em sua palavra, quando o cego procura pela palavra. Quer mudar o seu comportamento? Busque na palavra. Quer transformação de caráter? Busque na palavra. E deixa eu ilustrar isso para vocês. Suponhamos que você quisesse ver a beleza da orla de Fortaleza. Tema bem polêmico aqui. Para mim, para os demais cearenses aqui da igreja, não é. Você quer ver a beleza da orla de Fortaleza, mas você é cego. E aí, admitindo que Deus dissesse a você, clame a mim, e venha, e ore a mim, e eu lhe abrirei os olhos para que você possa contemplar a beleza da orla de Fortaleza. Daí você sai daqui de João Pessoa e vai para Fortaleza para orar. Ou será que você usaria cada músculo e percepção que Deus lhe deu para ir diretamente até a orla de Fortaleza e lá fixar seus olhos na direção que Deus prometeu? Percebem aí a diferença entre uma coisa e outra, irmãos? Deus não lhe mostrará a beleza da orla de Fortaleza se você insistir em ficar no meio das cidades. Não importa o quanto você ore. Eu vou dar outro exemplo. Deus ordenou que a obra de seu Espírito, de desvendar os olhos, sempre seja unida com a obra de informar a mente sobre a sua palavra. Por quê? Qual é o propósito de Deus com isso? O propósito de Deus é que vejamos a glória de seu Filho e sejamos mudados. Agora pare e pense nisso. O que ele faz para que alcancemos isso? Ele abre os nossos olhos
quando olhamos para o Filho. Ele abre os nossos olhos quando olhamos para o Filho. Ele não abre os nossos olhos para podermos olhar para o Filho. Olhamos para o Filho e Ele abre os nossos olhos. Você que procura mudança, na palavra de Deus, diz que o Senhor nos santifica, o Senhor nos transforma, o Senhor nos promete. Porque eu não consigo, eu não tenho força para me libertar de tal coisa. Então a Bíblia mente, porque a Bíblia diz que uma vez libertados por Cristo, de fato fomos libertos. O que falta a você é agir pela fé. Porque a obra do Espírito e a obra da palavra, irmãos, sempre estão juntas no propósito de Deus, da verdadeira auto-revelação espiritual. A obra do Espírito é mostrar a glória, a perfeição e o valor que a mente vê através da palavra. Logo, não cometamos o erro de achar que precisar do Espírito de Deus é algum tipo de informação. Na Bíblia temos milhares de informações a respeito de Deus, mais que nossa capacidade de entender e apreciar. O que precisamos é ver com os olhos do Espírito, como fez o salmista aqui. Exatamente como fez o salmista Davi aqui. E que por isso diz no versículo 52, vejam aí, ele diz assim: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Meus irmãos, a palavra de Deus é um bálsamo destinado para os filhos de sua aliança. Um óleo fresco que é derramado sobre as suas frontes, um unguento que é passado sobre as suas feridas, um refrigério para as almas aquecidas. Cristo, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Senhor de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa angústia. E o faz para que possamos também consolar os outros que atravessam o mesmo caminho, nas mesmas circunstâncias. É Ele, o Deus poderoso, revelado, para verdadeiramente enxugar nossas lágrimas, tratar nossa dor e conceder-nos alívio e conforto. É Ele quem nos fortalece quando estamos fracos. É Ele que nos põe no colo quando nos sentimos cansados. É quem nos levanta quando caímos. É quem nos vivifica quando desfalecemos. Com isso, chegamos então ao terceiro e último ponto do sermão dessa manhã. A palavra vivifica a alma sequiosa. A palavra de Deus, irmãos, é o grande instrumento que o Senhor utiliza para nos consolar e nos vivificar. É pela palavra que somos chamados à salvação. Porque ela é a divina semente por meio do qual nascemos de novo. Paulo, em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todavia, ao ouvirmos a palavra de Deus, fomos trazidos à vida, fomos vivificados. Ela é como luz que clareia as cavernas de nosso coração, como fogo que queima os entulhos do nosso peito, um martelo a esmiuçar as nossas resistências. Ela é também uma arma poderosa para nos defender. Meus irmãos, a palavra de Deus é o alimento que sacia a nossa fome. É o leite para os infantes, a carne para os adultos. Pão nutritivo que desce do céu. Desce para restaurar a alma, iluminar os olhos, dar sabedoria aos simples e alegrar o coração dos oprimidos. Ela nos dá discernimento e nos preserva de cair no pântano das vaidades, irmãos. Quão poderosa é a palavra de Deus. Vejam, todos os avivamentos da história foram inspirados pela palavra, dirigidos por ela. Quando a examinamos, irmãos, ela nos perscruta.
Quando aguardamos no coração, ela nos protege do pecado, porque é poderosa. É viva, irresistível, triunfante, vitoriosa. Tal qual, vivo, irresistível, vitorioso, triunfante, é aquele que aditou Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aquele cujo sangue purifica a consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Aquele cujo fardo de nossas dores, de nossa culpa é lançado e em cujo sangue somos redimidos. E assim como o salmista, irmãos, eu e vocês dependamos de Deus e de sua palavra. Que confiemos em Cristo, nosso único Senhor e mediador. E que nos momentos de aflição, de dor ou tribulação, achemos a paz, o alívio e o contentamento através de sua palavra. Para o louvor de sua glória. Vamos orar?